Bem-vindo a mais um Ainda Não Te Contaram? Deixa que eu conto. Você sabia que um dos maiores conquistadores da história tinha um medo ridículo de gatos? Ou que o homem que inventou a teoria da relatividade era considerado um aluno medíocre e foi reprovado na faculdade que queria entrar? E que uma das rainhas mais poderosas da Europa medieval dormia com uma caveira na cabeceira da cama como lembrete de que a morte estava sempre por perto? Pois é. A história que aprendemos nos livros didáticos costuma mostrar apenas os grandes feitos, as batalhas épicas, os discursos memoráveis. Mas ela quase nunca conta os detalhes estranhos, as manias absurdas, os medos irracionais e os hábitos bizarros que tornavam essas figuras humanas, profundamente, estranhamente e visivelmente humanas. Nos próximos minutos, você vai descobrir que Napoleão Bonaparte era obcecado por banhos quentes e ficava horas dentro da banheira ditando ordens para seus generais. Que Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, tinha uma obsessão tão intensa por pombos que chegou a dizer que estava apaixonado por um deles. Que o rei Luís XIV da França não tomava banho praticamente nunca e governou por mais de 70 anos assim. E que Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, comia praticamente todos os animais que estudava, incluindo tartaruga e coruja. Este vídeo é uma viagem por séculos de história, personagens fascinantes e detalhes que os livros escolares preferiram ignorar. Fica até o final, porque a última curiosidade vai te deixar com a boca aberta. Antes de mergulharmos nas histórias, vale entender uma coisa fundamental. Por que figuras históricas famosas tinham hábitos tão estranhos? A resposta mais simples é: porque eram pessoas. E pessoas são estranhas. Sempre foram. Mas há algo mais profundo aqui. Quando você vive num mundo sem internet, sem ciência moderna, sem hospitais, sem farmácias, sem psicologia e sem praticamente nenhum dos confortos que hoje consideramos básicos, o mundo ao redor é muito mais misterioso. E pessoas diante do mistério criam respostas. Algumas dessas respostas são rituais, outras são superstições. Outras são hábitos que, vistos de fora, parecem completamente loucos, mas que dentro do contexto da época faziam todo sentido. Pense assim: se você vivesse no século XVI, sem saber que germes existem, provavelmente também acharia que tomar banho era perigoso. Afinal, muita gente que se banhava em rios ficava doente. Claro que hoje sabemos que era pela água contaminada, mas na época a conclusão lógica era: banho faz mal. Então, o rei que evitava banho não era louco. Era, paradoxalmente, seguindo a ciência disponível. Mas nem todas as esquisitices têm essa explicação racional. Algumas são simplesmente personalidade, excentricidade, genialidade que vem embalada em comportamentos que desafiam qualquer lógica. A história ocidental cobre mais de 4.000 anos de civilização documentada. Nesse período, vamos passear por 4 grandes eras. As Antiguidade. Do Egito Antigo, à queda do Império Romano, por volta do século V da nossa era. Um mundo de deuses, faraós e imperadores, onde o poder absoluto gerava, com frequência, comportamentos absolutamente descontrolados. A Idade Média, do século V ao XV. Um período de fé intensa, doenças devastadoras, guerras constantes e uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Aqui, o bizarro e o sagrado muitas vezes andavam lado a lado. A Idade Moderna, do século XV ao XVIII. O tempo das grandes navegações, do Renascimento, das revoluções científicas e dos reis absolutistas. Um período de contradições fascinantes. Ao mesmo tempo em que Leonardo da Vinci desenhava máquinas voadoras, os mesmos europeus acreditavam que bruxas causavam tempestades. E a Idade Contemporânea, do século XIX até o século XX.
O tempo das revoluções industriais, das grandes guerras, da ciência moderna e dos gênios que moldaram o mundo em que vivemos. E que, como vamos ver, tinham manias que rivalizavam com as de qualquer rei medieval. Cada uma dessas épocas vai nos dar personagens inesquecíveis. Alguns vão te fazer rir, outros vão te deixar pensativo, e alguns vão genuinamente te surpreender. Vamos fazer uma apresentação rápida dos protagonistas dessa história. Pense nisso como o elenco de um grande filme, só que todos eles realmente existiram. Napoleão Bonaparte. O general e imperador francês que dominou a Europa no começo do século XIX. Homem de altura mediana, sim, vamos falar disso. Gênio militar indiscutível e dono de alguns dos hábitos mais peculiares já documentados num líder de Estado. Nikola Tesla. Inventor sérvio-americano do final do século XIX e começo do XX. Responsável por descobertas que estão na base de toda a nossa civilização elétrica moderna, e também um dos seres humanos com as manias mais elaboradas que já existiram. Luís XIV da França. Apelidado de Rei Sol, governou a França por 72 anos. O reinado mais longo de qualquer monarca europeu na história. Famoso por construir o Palácio de Versalhes. Menos famoso por sua relação complexa com a higiene pessoal. Charles Darwin, o naturalista inglês que, em 1859, publicou A Origem das Espécies e mudou para sempre a forma como a humanidade entendia a vida na Terra. Um homem que amava profundamente os animais e que também adorava comê-los. Cleópatra, a última rainha do Egito Ptolemaico, uma das mulheres mais poderosas da antiguidade. Famosa pela beleza, pela inteligência política e por alguns rituais de beleza que hoje pareceriam saídos de um horror show. Alexandre o Grande, o rei macedônio que antes dos 33 anos conquistou um império que ia da Grécia até o noroeste da Índia. Um gênio militar com medo de gatos. Isso, você leu certo. Edgar Allan Poe, escritor americano do século XIX. Pai do conto de terror moderno, autor de histórias perturbadoras como O Corvo e O Poço e o Pêndulo, e um homem cuja vida pessoal era tão sombria quanto a sua ficção. Isaac Newton, o físico inglês do século XVII que descobriu a gravidade, inventou o cálculo e definiu as leis do movimento, e que também acreditava em alquimia, tentava transformar metais em ouro e tinha teorias esotéricas sobre o fim do mundo. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, inventor, diplomata, escritor e filósofo. Famoso pela experiência da pipa na tempestade, menos famoso por sua obsessão com banhos de ar frio completamente nu. Ludwig van Beethoven, considerado um dos maiores compositores da história, compôs suas mais famosas sinfonias quando já estava completamente surdo e tinha uma rotina matinal que envolveria exatamente 60 grãos de café contados à mão todos os dias. Gengis Khan, o fundador do Império Mongol, o maior império contíguo da história humana. Um líder de guerra brutal e eficiente, cujas práticas de higiene e superstições vamos explorar em detalhes. Leonardo da Vinci, o italiano do século XV que foi pintor, escultor, arquiteto, músico, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, geólogo, botânico e escritor, ao mesmo tempo, e que também tinha hábitos de sono tão incomuns que os cientistas ainda debatem sobre eles hoje. 12 personagens, 12 histórias, 12 janelas para um passado muito menos formal do que imaginamos. Para entender os hábitos bizarros dessas figuras, precisamos entender o mundo em que viviam. E esse mundo era radicalmente diferente do nosso. Imagine acordar toda manhã sem saber se você vai ter água limpa para beber, sem saber se a dor de dente que você está sentindo vai virar uma infecção que pode te matar, sem saber se o clima vai ser bom o suficiente para a colheita e se haverá comida no inverno, sem saber o que são vírus, bactérias ou células.
Esse era o cotidiano de praticamente todo ser humano até há menos de 200 anos. A medicina, por a maior parte da história, era uma mistura de observação empírica, tradição cultural e crenças religiosas. Os médicos da Grécia Antiga acreditavam que o corpo era controlado por 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, e que doenças eram causadas pelo desequilíbrio entre eles. Isso não era considerado supersticioso, era ciência, a melhor ciência disponível. Na Idade Média Europeia, a Igreja Católica controlava o conhecimento. Disseccionar corpos era proibido por séculos, o que significava que médicos, literalmente, não sabiam como o corpo humano funcionava por dentro. Quando a peste negra chegou à Europa no século XIV e matou entre 1/3 e metade da população do continente, as explicações variavam entre castigo divino, influência dos astros e o ar contaminado, chamado de miasma. No mundo árabe e persa medieval, a medicina era muito mais avançada. Figuras como Avicena escreveram enciclopédias médicas que permaneceram referência por séculos. Mas mesmo lá, o conhecimento tinha limites enormes. Na China imperial, na América pré-colombiana, no Japão feudal. Em cada cultura, a relação com o corpo, com a saúde, com a higiene e com o comportamento adequado era completamente diferente das nossas normas modernas. Essa diferença de contexto é fundamental. Porque quando vemos que um rei europeu do século XVII não tomava banho, a primeira reação é de nojo. Mas a segunda reação, a mais interessante, deveria ser curiosidade. Por quê? Qual era a lógica? O que esse comportamento nos diz sobre como aquelas pessoas enxergavam o mundo? E há outro fator que afeta especialmente os poderosos: o isolamento do poder. Quando você é imperador, rei ou rainha, literalmente ninguém pode te dizer que você está errado. Se você decide que vai comer apenas laranjas por 3 semanas, ninguém vai discordar. Se você decide que o número 13 traz má sorte e manda remover o 13º degrau de todas as escadarias do palácio, ninguém vai questionar. O poder absoluto, ao longo da história, produziu comportamentos absolutamente sem filtro. Vamos falar sobre como era o dia a dia nas épocas que estamos explorando. Porque muitos dos hábitos bizarros que vamos ver ficam muito mais compreensíveis quando entendemos o contexto social. Começando pela higiene, o tema que mais choca o público moderno. Na Europa medieval e no início da Idade Moderna, a relação com a água e o corpo era muito diferente da nossa. Banhos eram considerados luxo e, em muitos períodos, eram vistos com desconfiança. A teoria do miasma, que doenças vinham de ares podres, levou muitos médicos a aconselharem que a pele deveria permanecer fechada para não deixar os miasmas entrarem. Banhos abriam os poros. Portanto, banhos eram potencialmente perigosos. Isso não significa que todo mundo cheirava mal o tempo todo. Havia outras formas de higiene: esfregar o corpo com panos, usar perfumes pesados, trocar de roupa com frequência. A roupa branca de linho, chamada de camisa, era considerada ela mesma um instrumento de limpeza, pois absorvia o suor e a sujeira do corpo. Lavar a roupa era, de certa forma, o equivalente medieval ao banho. Mas, claro, com dezenas de pessoas vivendo em palacetes sem ventilação adequada, com cavalos nas ruas, com esgotos a céu aberto, com carnes e peixes vendidos sem refrigeração. O cheiro de uma cidade medieval ou renascentista era algo que nenhum de nós toleraria por 5 minutos. A alimentação também era radicalmente diferente. Para os ricos havia abundância, mas uma abundância que, pelos nossos padrões, seria considerada desequilibrada. A carne era símbolo de status. Quanto mais carne, mais poder. Legumes e frutas eram frequentemente associados à comida de pobres. O açúcar, quando chegou à Europa através do comércio com o Oriente, era tão precioso que era trancado em cofres como joias.
Ter dentes pretos de tanto comer açúcar era, no século XVI, um sinal de riqueza, porque significava que você podia se dar ao luxo de comer um produto caríssimo. A rainha Elizabeth I da Inglaterra, por exemplo, era famosa por seus dentes completamente negros, e isso era visto como glamuroso, não repugnante. As superstições moldavam comportamentos cotidianos de forma que hoje seria considerada irracional. Mas num mundo sem ciência estabelecida, a superstição era uma tentativa de criar ordem no caos. Se toda vez que você visse um corvo havia má sorte, e de fato a má sorte aparecia, porque a má sorte sempre aparece eventualmente, a correlação faria todo sentido para um cérebro humano tentando encontrar padrões. Reis e imperadores tinham astrólogos na corte para decidir o melhor momento para batalhas, casamentos e viagens. Não porque eram ingênuos, mas porque essa era a melhor ciência de previsão disponível. Vamos agora montar uma linha do tempo, passando por diferentes séculos e encontrando personagens em cada parada. Século IV a.C. Alexandre, o Grande e o medo de gatos. Alexandre da Macedônia é considerado um dos maiores generais de todos os tempos. Aos 20 anos, já era rei. Aos 25, havia derrotado o Império Persa. Aos 30, seu exército chegou até as fronteiras da Índia. Ele nunca perdeu uma batalha. E tinha pavor de gatos domésticos. A fonte histórica que descreve isso é antiga e sujeita a debate. Vamos falar sobre isso no bloco de mitos. Mas o que é fascinante é a ideia em si. O homem que enfrentou elefantes de guerra, exércitos de centenas de milhares de soldados, serpentes venenosas e desertos escaldantes, supostamente tremia diante de um felino doméstico. Historiadores apontam que a ilurofobia, medo de gatos, era curiosamente comum entre conquistadores da antiguidade. Júlio César também é frequentemente citado como tendo o mesmo problema. E Napoleão Bonaparte, como veremos, era famoso por entrar em pânico diante de gatos. Existe uma teoria especulativa, mas interessante, de que o medo de gatos entre homens poderosos pode ter origem em superstições culturais sobre os felinos como animais ligados ao sobrenatural, ao feminino e a poderes que escapavam ao controle masculino. Nos mitos egípcios, os gatos eram sagrados. No folclore europeu medieval, eram associados a bruxas. Talvez o medo fosse, em parte, cultural. Século I a.C. Cleópatra e os banhos de beleza. Cleópatra VII, a verdadeira Cleópatra histórica, não a do cinema, era uma mulher extraordinariamente inteligente. Falava 9 idiomas, era treinada em filosofia e matemática e era a primeira governante de sua dinastia a aprender de fato o egípcio. Seus antecessores, descendentes do general macedônio Ptolomeu, haviam governado o Egito por séculos, sem jamais aprender a língua do povo que governavam. Ela também tinha rituais de beleza que hoje pareceriam saídos de um conto de terror. O mais famoso, e documentado por vários escritores antigos, eram seus banhos em leite de jumenta. Disse que ela precisava do leite de 300 jumentas para encher sua banheira. O ácido lático do leite, sabemos hoje, de fato, tem propriedades esfoliantes e hidratantes. Então havia uma lógica nisso. Mas havia outros rituais. Há registros de que Cleópatra usava uma máscara de beleza à base de crocodilo. Literalmente, fezes de crocodilo, misturadas com outras substâncias, eram aplicadas na pele. A teoria era que o crocodilo, por ser um animal de vida extraordinariamente longa, transferiria sua vitalidade para quem usasse seus subprodutos. Havia também ungüentos à base de mel de abelha, azeite de oliva, extrato de plantas e substâncias minerais. Muitas dessas substâncias, vistas pela ciência moderna, de fato têm propriedades benéficas para a pele. A inteligência de Cleópatra provavelmente a levou a selecionar rituais que de fato funcionavam.
mesmo que por razões que ela não pudesse explicar cientificamente. É no século XIV, os hábitos de higiene medievais. O século XIV é o século da peste negra, a pandemia de peste bubônica que devastou a Europa entre 1347 e 1353. Para ter ideia da escala, pensa na pior crise de saúde pública que você já viu em toda a sua vida e multiplica por 10. A peste negra matou entre 30% e 60% da população europeia. Em algumas cidades, os mortos eram tão numerosos que não havia gente suficiente para enterrá-los. Nesse contexto, o comportamento social mudou radicalmente. O medo do contágio, sem entender como ele se dava, levou a reações que vão de respostas racionais, isolamento, quarentena. Sim, a quarentena foi inventada nessa época em Veneza, que exigia que navios esperassem 40 dias antes de desembarcar. Até reações que hoje classificaríamos como delirantes. Havia a prática de respirar através de buquês de flores para filtrar o ar ruim. Havia médicos que usavam os famosos trajes de pássaro, máscaras com bicos longos preenchidos com ervas aromáticas, na crença de que os aromas purificavam o ar. Era protocolo de saúde pública, disfuncional, como sabemos agora, mas sincero. E havia a dança macabra. Tanatomanias coletivas em que grupos de pessoas, acreditando que estavam amaldiçoados e prestes a morrer, dançavam freneticamente por horas ou dias em praças públicas. Casos documentados mostram que, em alguns surtos, centenas de pessoas dançavam até desmaiar ou morrer de exaustão. A história tem um nome para esse fenômeno: histeria coletiva. E ela é um lembrete poderoso de como o estresse extremo pode produzir comportamentos que, fora de contexto, parecem completamente irracionais. Século XVII, Luís XIV e a corte perfumada. Luís XIV subiu ao trono da França com 4 anos de idade, em 1643, e governou até sua morte em 1715. 72 anos de reinado. Nenhum monarca europeu ficou mais tempo no poder. E em todo esse tempo, segundo registros históricos bem documentados, tomou apenas 2 banhos. 2, em 72 anos. Agora, para ser justo, a aversão ao banho na Europa do século XVII era amplamente compartilhada. A teoria médica dominante, como mencionamos, era que banhos abriam os poros e deixavam o corpo vulnerável a doenças. Num período em que as pragas ainda assombravam a Europa, evitar banho era paradoxalmente uma medida de saúde. Mas o que distinguia Versalhes era a escala. O Palácio de Versalhes, construído por Luís XIV a partir de 1661, abrigava em torno de 20.000 pessoas, cortesãos, funcionários, guardas, serventes. E em toda essa vastidão de ouro, mármores e espelhos, havia apenas algumas poucas privadas. O que acontecia com as necessidades biológicas de 20.000 pessoas? Bem, elas as faziam onde podiam. Atrás de cortinas, em corredores, nos jardins, há registros de que os corredores de Versalhes precisavam ser limpos diariamente dos excrementos de cortesãos que simplesmente não tinham outro lugar para ir. Para compensar, o uso de perfumes era faustoso. O Rei Sol usava perfumes fortíssimos. O favorito era um blend pesado de almíscar e âmbar. E os visitantes da corte eram obrigados a usar perfumes igualmente intensos. Versalhes deve ter sido olfativamente uma das experiências mais assustadoras que um ser humano poderia ter. Século XVIII, XIX. Os gênios e suas manias. Chegamos ao período que vai produzir alguns dos personagens mais interessantes do nosso vídeo. A era dos gênios iluministas e românticos. Benjamin Franklin, Beethoven, Napoleon, Darwin, Newton. Homens de inteligência extraordinária que, como vamos ver no próximo bloco, tinham manias extraordinariamente peculiares. O que esse padrão nos diz?
Provavelmente que o mesmo tipo de cérebro, capaz de conexões extraordinariamente complexas, também tende a criar padrões e rituais igualmente complexos. Muitos dos hábitos que hoje seriam classificados como traços de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, ou de neuroatipicidade em geral, eram completamente não diagnosticados nessa época. Tesla, por exemplo, quase certamente seria diagnosticado hoje com alguma forma de neuroatipicidade. Beethoven, possivelmente também. Newton era notoriamente antissocial e obcecado de formas que, em qualquer contexto moderno, levantariam questões sérias sobre seu bem-estar mental. Mas, na época, eram apenas excêntricos, gênios com suas manias. E o mundo deixava. A história é cheia de rituais que dizem muito sobre como cada cultura entendia o mundo. Vamos começar com algo fascinante: a relação com a morte. Na Idade Média Europeia, havia uma corrente filosófica e religiosa chamada Memento Mori. Lembre-se de que você vai morrer. Isso não era deprimente. Era, na verdade, considerado sábio e virtuoso. A ideia era que meditar sobre a própria mortalidade tornava a pessoa mais humilde, mais focada no que realmente importa e menos apegada às vaidades mundanas. Isso gerou uma arte macabra fascinante. Crânios decorados, pinturas de esqueletos dançando com reis e papas, as danças macabras, joias feitas com cabelo de entes queridos falecidos, retratos de pessoas mortas posicionadas como se ainda estivessem vivas. Havia nobres que dormiam com crânios humanos na cabeceira, exatamente como mencionei na introdução. Isso não era visto como perturbador, era visto como espiritualmente sofisticado. Na China imperial, havia a tradição do foot binding, enfaixamento dos pés femininos para mantê-los pequenos, considerado símbolo de delicadeza e beleza. Uma prática que, pelos nossos padrões, seria classificada como mutilação, mas que por séculos foi considerada prática estética refinada. No Japão feudal, os samurais praticavam o seppuku, suicídio ritual através do autoeventramento, como ato de honra quando desonrados. O conceito de honra era tão central que a morte era preferível à vergonha. No México pré-colombiano, os astecas faziam sacrifícios humanos em escala industrial. Acreditavam sinceramente que sangue humano alimentava o sol e que sem esses rituais o universo colapsaria. Milhares de pessoas por ano. Isso não era crueldade gratuita, era, na cosmologia asteca, necessidade cósmica. Cada uma dessas práticas choca o olhar moderno. Mas todas faziam sentido dentro do universo simbólico de quem as praticava. E agora, uma curiosidade pop genuinamente inesperada. Durante a era vitoriana inglesa, o século XIX, havia a moda de fazer daguerreótipos post-mortem, fotografar os mortos. Quando a fotografia foi inventada em torno de 1839, ela era cara e exigia que o fotografado ficasse completamente imóvel por vários minutos durante a exposição. Crianças, especialmente, raramente conseguiam ficar paradas o suficiente para produzir uma boa foto. O resultado é que muitas famílias vitorianas não tinham nenhuma foto de seus filhos vivos. Então, quando uma criança morria, e a mortalidade infantil era altíssima no século XIX, era comum fotografá-la após a morte. Os fotógrafos especializados nessa prática posicionavam os corpos de forma que parecessem dormindo ou vivos. Havia aparatos de metal chamados suportes de vida, que mantinham o corpo ereto para a foto. Os olhos, às vezes, eram abertos e pintados sobre as pálpebras fechadas para dar aparência de vida. Para nós, é perturbador. Para uma família vitoriana que acabou de perder um filho e queria um único registro visual de sua existência, era um ato de amor. Chegou a hora das histórias. Vamos uma a uma. Napoleão tinha medo de gatos e entrava em pânico de verdade.
Vários registros históricos descrevem Napoleão Bonaparte, um dos maiores conquistadores da história, sendo encontrado em estado de pânico por um gato comum que havia entrado em seus aposentos. Há relatos de seu mordomo encontrando o imperador suado, agitado, empunhando uma espada e gritando por ajuda para remover o animal. O mesmo homem que cruzou os Alpes no inverno com um exército, que enfrentou a cavalaria austríaca em Austerlitz, que governou um império de 70 milhões de pessoas, desmontava completamente diante de um gato. 2. Nikola Tesla estava apaixonado por um pombo. Tesla nunca se casou. Dizia que o celibato era necessário para manter sua clareza mental para o trabalho científico. Mas havia um pombo branco com manchas cinzas que ele alimentava regularmente em Nova York. Em seus escritos, Tesla descreve esse pombo específico com linguagem que vai além da afeição por um animal. Ele escreveu: "Eu amava esse pombo como um homem ama uma mulher, e ela me amava." Quando o pombo morreu, Tesla disse que algo morreu dentro dele também. Ele tinha outras peculiaridades com animais. Obcecado com pombos em geral, alimentava-os diariamente. Mas esse pombo em particular parece ter ocupado um espaço emocional único em sua vida solitária. 3. Beethoven contava exatamente 60 grãos de café toda manhã. Ludwig van Beethoven tinha uma rotina matinal rígida. Levantava-se ao amanhecer e preparava seu próprio café, o que para um compositor famoso já seria considerado incomum. Mas o detalhe fascinante é que ele contava exatamente 60 grãos de café para cada xícara. Nem mais, nem menos. Conhecemos isso pelos diários de pessoas que viveram com ele e por relatos de seus assistentes. 60 grãos, toda manhã. Qualquer desvio o perturbava visivelmente. 4. Benjamin Franklin tomava banhos de ar nu toda manhã. Benjamin Franklin era um homem à frente de seu tempo em muitos sentidos, e incluía sua prática matinal de sentar completamente nu em frente a uma janela aberta por até 1 hora, respirando o ar fresco. Franklin chamava isso de banho de ar e acreditava que era extremamente benéfico para a saúde. Escreveu sobre a prática em suas cartas e a recomendava a amigos. Considerando que os banhos de água eram raros e o ar fresco era de fato mais limpo que o ar interno das casas da época, havia uma certa lógica, mesmo que a execução nua e na janela fosse notável. 5. Isaac Newton era alquimista e tentava transformar metais em ouro. Newton é o paradigma do cientista racional, mas poucos sabem que ele dedicou uma quantidade enorme de sua vida intelectual, provavelmente mais horas do que dedicou à física, à alquimia. Descobriu-se após sua morte que Newton havia escrito mais de 1 milhão de palavras sobre alquimia, mais do que sobre qualquer outro assunto. Ele tinha um laboratório secreto em Cambridge, onde conduzia experimentos tentando criar a pedra filosofal, a substância lendária que supostamente transformava metais comuns em ouro. Isso não era contradição da sua genialidade. Na época de Newton, a linha entre alquimia e química era tênue. Muitos dos fundamentos da química moderna emergiram dessas experiências alquímicas. Newton estava procurando no lugar errado, mas usando ferramentas de observação e experimentação que eram genuinamente científicas. 6. Charles Darwin comia praticamente tudo que estudava. Darwin era membro de um clube chamado Glutton Club, literalmente Clube dos Glutões, em Cambridge, onde o objetivo era comer carnes de animais raros ou bizarros. Ele comia tartarugas, iguanas, pumas e durante sua famosa viagem no Beagle tentava provar de praticamente qualquer animal que encontrava. Numa carta, ele descreveu comer uma coruja como horrível, mas comeu assim mesmo. Quando encontrou um pássaro que se revelou uma nova espécie, o que hoje seria chamado de Rhea de Darwin, ele só percebeu a importância científica após ter comido metade do animal. Mandou os ossos e as penas restantes de volta para a Inglaterra para análise. 7.
Luís XIV tinha um trono com vaso sanitário integrado. O chaise percé, cadeira furada, era um item comum nos palácios europeus da época. Mas Luís XIV levou o conceito a um nível diferente. Ele tinha audiências formais, recebia diplomatas e assinava documentos enquanto usava o banheiro. Ser convidado para uma audiência íntima com o Rei Sol enquanto ele estava em seu trono sanitário era considerado uma grande honra. O rei conversava, sorria, tomava decisões de Estado, tudo enquanto atendia às necessidades do corpo. Para nós, grotesco. Para os cortesãos de Versalhes, era uma demonstração do quão próximos eram do poder real. 8. Cleópatra tinha uma coleção de venenos e os testava em prisioneiros. Plutarco, o historiador grego, escreveu que Cleópatra era fascinada pela morte e pelos venenos. Ela teria testado diferentes substâncias venenosas em condenados à morte para observar qual produzia a morte mais rápida e menos dolorosa. Segundo Plutarco, ela concluiu que a picada de cobra, especificamente da naja egípcia, produzia a morte mais rápida e com menor sofrimento visível. O que tornaria a história da picada de cobra, em sua própria morte, ainda mais significativa. Ela pode ter escolhido esse método deliberadamente, como o mais humano disponível. 9. Edgar Allan Poe era obcecado com um primo e casou com ela quando ela tinha 13 anos. A vida pessoal de Poe era tão sombria quanto suas histórias. Em 1835, ele se casou com Virginia Clemm, sua prima de primeiro grau, que tinha 13 anos na época. Poe tinha 27. A relação entre Poe e Virginia parece ter sido genuinamente afetuosa, mas pelo padrão moderno é profundamente perturbadora. Virginia morreu de tuberculose em 1847, aos 24 anos, e vários estudiosos acreditam que sua longa doença inspirou os temas de morte lenta e melancolia que permeiam as últimas obras de Poe. Historicamente, casamentos com primos e com pessoas jovens eram legalmente aceitos e socialmente comuns nos Estados Unidos do século XIX. Isso não os torna aceitáveis pelos nossos padrões, mas contextualiza o que parece incompreensível. 10. Gengis Khan tinha uma superstição sobre água corrente. O fundador do Império Mongol tinha uma série de superstições e tabus. Um dos mais documentados, ele proibia seus guerreiros de lavar as mãos em água corrente durante o verão. A crença mongol era que lavar em rios durante o verão provocava tempestades, punições dos espíritos das águas. Numa civilização nômade que vivia em estepes abertas, tempestades de raios eram genuinamente aterrorizantes e mortais. A associação entre perturbação das águas e tempestades provavelmente nasceu de observações que pareciam fazer sentido no contexto. O resultado prático era que guerreiros mongóis em campanha raramente lavavam as mãos no verão. Em compensação, havia outros rituais de limpeza e a medicina mongol tinha suas próprias práticas de higiene diferentes das europeias, mas não necessariamente piores para a época. 11. Leonardo da Vinci dormia em pequenos cochilos múltiplos. Há evidências históricas de que Leonardo da Vinci praticava algo parecido com o que hoje chamamos de sono polifásico. Em vez de dormir em um bloco contínuo de 7 e 8 horas, ele fazia múltiplos cochilos curtos ao longo do dia. Alguns estudiosos sugerem que eram cochilos de 20 minutos a cada 4 horas. Isso lhe daria mais de 20 horas de tempo acordado por dia, o que ajudaria a explicar como um único ser humano conseguiu produzir o que Leonardo produziu ao longo de sua vida. A ciência moderna do sono indica que alguns padrões polifásicos são de fato sustentáveis, mas requerem adaptação e consistência rigorosa. Se Leonardo de fato praticava isso, era um experimento de autogestão do sono que antecipou em 500 anos o interesse moderno no tema. 12. Newton tinha uma fixação perturbadora com a data do fim do mundo.
Newton não era apenas um alquimista, ele também era um estudioso intenso da Bíblia e das profecias. Usando cálculos baseados no livro de Daniel e no Apocalipse, Newton chegou à conclusão de que o fim do mundo não ocorreria antes de 2060. Isso foi descoberto em manuscritos inéditos de Newton que foram a leilão em 1936 e que revelaram uma dimensão completamente desconhecida do pai da física moderna. Esses textos mostraram que Newton dedicou mais tempo ao estudo profético e teológico do que à ciência pela qual é lembrado. Para Newton, isso não era contradição. Ele via a ciência como uma forma de ler a mente de Deus e as profecias como outro tipo de lei natural, esperando para ser decifrada. 13. O imperador romano Calígula nomeou seu cavalo para o Senado Calígula, imperador romano de 37 a 41 d.C. É um dos casos mais extremos de comportamento errático no poder documentado pela história. Entre suas excentricidades mais famosas, ele teria declarado sua intenção de nomear seu cavalo favorito, Incitatus, como cônsul de Roma. Há debate entre historiadores sobre se isso era loucura, humor sádico ou uma mensagem política deliberada, uma forma de humilhar o Senado romano, dizendo que um cavalo era tão bom quanto qualquer senador. O que sabemos com certeza é que Incitatus tinha um estábulo de mármore, uma manjedoura de marfim, colares de joias e serviçais dedicados exclusivamente a ele. Se Calígula estava louco ou sendo politicamente provocador, seu cavalo vivia melhor que a maioria dos romanos. 14. A rainha Elizabeth I tinha medo de espelhos. Na segunda metade de seu reinado, Elizabeth I, a rainha virgem da Inglaterra, mandou retirar praticamente todos os espelhos de seus aposentos pessoais. Ela estava envelhecendo, e o envelhecimento aterrorizava uma mulher cujo poder dependia parcialmente de sua imagem de grandiosidade. Ela se recusava a receber visitantes antes de estar completamente vestida, penteada e maquiada. E o processo levava horas, realizado inteiramente por damas de companhia e criados especializados. Ela nunca se via no espelho durante esse processo. Apenas o resultado final era inspecionado. Quando Elizabeth morreu em 1603, com 69 anos, dizem que seu rosto estava coberto por mais de 2 centímetros de cerusa, uma pasta de chumbo branco usada como base de maquiagem. O chumbo, sabemos hoje, é tóxico. Há evidências de que o envenenamento por chumbo pode ter contribuído para a deterioração mental e física de Elizabeth em seus últimos anos. 15. Frederico, o Grande da Prússia, tomava café feito com champanhe. O rei Frederico II da Prússia, um dos monarcas mais militarmente eficientes do século XVIII, que expandiu enormemente o território prussiano, tinha uma receita matinal que deveria ter sido considerada abominação em qualquer cultura cafeeira. Ele preparava seu café usando champanhe em vez de água e adicionava mostarda. Os médicos da corte eventualmente convenceram-no a parar. Não pelos motivos óbvios, mas porque o alto teor de acidez estava destruindo seu estômago. Frederico substituiu essa mistura por café regado com suco de laranja. Melhorou marginalmente. Nem tudo que se conta sobre figuras históricas é verdade. Algumas das histórias mais famosas são lendas, exagerações ou mal-entendidos históricos. Vamos separar o joio do trigo. Mito 1. Napoleão era muito baixo. Esta é provavelmente a confusão histórica mais famosa do mundo. Napoleão Bonaparte media aproximadamente 1,69 metros, levemente abaixo da média de hoje, mas na média ou acima da média para um homem francês do final do século XVIII. De onde vem a lenda do pequeno Napoleão? De uma confusão de unidades. Na época, a França usava polegadas francesas e a Inglaterra usava polegadas inglesas. Os ingleses registraram a altura de Napoleão como 5 pés e 2 polegadas, em medida inglesa.
mas os franceses registraram 5 pés e 6 polegadas, em medida francesa. As polegadas francesas eram maiores que as inglesas. Quando os ingleses leram os documentos franceses, interpretaram os 5 pés e 6 como sendo na escala inglesa, o que daria de fato 1,67 metros, muito baixo. Somou-se a isso a propaganda britânica durante as guerras napoleônicas, que exagerou deliberadamente a baixa estatura do inimigo para ridicularizá-lo. O caricaturista James Gillray o retratava consistentemente como um homenzinho raivoso, e a imagem ficou. Mito 2. Einstein era mau aluno. Como mencionei no início, não é verdade que Einstein era mau aluno no sentido que entendemos hoje. Ele, de fato, falhou no exame de admissão para o Instituto Politécnico Federal Suíço em Zurique, mas aos 15 anos, 2 anos mais jovem que a maioria dos candidatos. Na tentativa seguinte, passou com notas excelentes em física e matemática. O mito surgiu em parte porque o sistema de notas suíço é inverso ao alemão. Na Suíça, 6 é a nota máxima e 1 a mínima. Na Alemanha, 1 é a melhor nota. Alguém confundiu um relatório escolar de Einstein e interpretou suas notas excelentes como ruins. Einstein era extremamente inteligente desde criança, mas era antissocial, questionava autoridades e se entediava facilmente com memorização mecânica. Isso lhe criou atritos com professores, mas nunca foi mau aluno. Mito 3. Marie Curie era apenas assistente do marido. Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel, em Física, 1903, e em Química, 1911. Foi a primeira pessoa a ganhar 2 Nobéis, em categorias diferentes. Foi a primeira mulher a ganhar o Nobel. Foi a primeira professora mulher na história da Universidade de Paris. Ainda assim, durante décadas após sua morte, havia uma narrativa que minimizava suas contribuições e as atribuía principalmente ao marido Pierre Curie. Estudos históricos recentes, baseados em análise de seus laboratórios de pesquisa e correspondências, confirmam que Marie era a força criativa central em suas descobertas conjuntas, e que Pierre reconhecia isso publicamente. O Nobel de Física de 1903 foi concedido a ambos. Mas inicialmente a Academia Sueca havia planejado concedê-lo apenas a Pierre. Foi Pierre quem insistiu que Marie fosse incluída como co-laureada. Descoberta recente. A dieta de Luís XIV. Em 2018, análises dos arquivos da corte francesa revelaram detalhes fascinantes sobre a dieta de Luís XIV na velhice. Ele sofria de diabetes, condição não diagnosticada na época, obviamente, e sua dieta era catastrófica para um diabético. Enormes quantidades de açúcar, vinho em abundância, carne vermelha em cada refeição. Registros de sua última refeição antes de adoecer gravemente, ele morreu de gangrena nas pernas em 1715, mostram que ele comeu 4 pratos de diferentes sopas, um fazão inteiro, uma perdiz, uma salada grande, costeletas de carneiro, um prato de presunto, alho e bolos, tudo numa única refeição. Descoberta recente. O laboratório de Newton redescoberto. Em anos recentes, pesquisadores da Universidade de Cambridge têm feito análises mais detalhadas dos manuscritos alquímicos de Newton que foram a leilão em 1936 e depois dispersos por colecionadores privados. Muitos desses manuscritos estão agora sendo digitalizados e disponibilizados online, revelando a extensão da vida intelectual dupla de Newton. O projeto The Chemistry of Isaac Newton, da Universidade de Indiana, digitalizou centenas de manuscritos alquímicos de Newton e os tornou acessíveis ao público. O que emerge é o retrato de um homem que via a ciência e a alquimia como partes de um projeto unificado de entender a ordem divina do universo. Lembra da pergunta que fiz no começo? Sabia que o maior conquistador da história tinha medo de gatos? Que o inventor da eletricidade moderna estava apaixonado por um pombo?
Que o Rei Sol governou por 72 anos sem tomar banho? Agora você sabe. E o que essas histórias nos dizem? Que a grandeza humana nunca veio embalada em perfeição. Que os mesmos cérebros capazes de criar sinfonias imortais, descobrir as leis do universo ou conquistar continentes, também eram capazes de contar grãos de café compulsivamente, entrar em pânico diante de gatos ou acreditar que poderiam transformar chumbo em ouro. A história nos foi contada por muito tempo como uma galeria de estátuas. Homens e mulheres perfeitos, serenos, sempre nobres e sempre certos. Mas quando você olha de perto, quando você abre os diários, lê as correspondências, analisa os manuscritos esquecidos, o que você encontra são pessoas, com medos, com obsessões, com rituais estranhos e lógicas privadas que nem elas mesmas conseguiriam explicar completamente. E isso não os torna menores. Ao contrário, torna a grandeza deles muito mais impressionante, porque Beethoven, mesmo com seu toque de 60 grãos de café, compôs a Nona Sinfonia completamente surdo. Tesla, mesmo com sua solidão radical e sua paixão por um pombo, nos deu a corrente alternada que alimenta cada tomada elétrica do mundo. Darwin, mesmo comendo metade das espécies que estudava, nos deu a teoria que explica toda a vida na Terra. A humanidade é uma coisa estranha, maravilhosa e completamente imprevisível. E é exatamente por isso que a história é tão fascinante. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho de pesquisa e eu fico genuinamente feliz quando ele chega nas pessoas certas. Aquelas que, como eu, acham que os detalhes estranhos da história são tão importantes quanto os grandes feitos. Se você gostou, deixa o like. Faz uma diferença enorme para o canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E me conta nos comentários, qual dessas histórias te surpreendeu mais? Eu fico aqui curioso para saber. Minha aposta é que foi a do Newton, mas me prove errado. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida-se.